de alocação do Sistema Hídrico Truvisco. Hoje é dia 21 de maio de 2021, às 14 horas e 37 minutos. Eu vou chamando as pessoas aqui na ordem alfabética em que estão aqui aparecendo na lista, e aí, como eu comentei anteriormente, eu peço que se apresentem, digam o nome e a entidade que representam, certo? Então, na sequência aqui, Antônio Márcio Correia. Boa tarde, pessoal. Antônio Márcio, da Embasa de Caeté. Obrigado, Antônio. Fred. Oi, Fred, sou prefeito do município de Licínio de Almeida. Obrigado, Fred. Gabriel Romano. Gabriel Romano, presidente do Sintraf de Caculé. Obrigado, Gabriel. Jean Vitor Teixeira. Teve um corte aqui, Jean, do INEMA, Escritório Regional de Guanambi. Obrigado, Jean. Joaquim Santos. Boa tarde a todos, todas. Joaquim, secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Caculé. Obrigado, Joaquim. José dos Santos Leal. José dos Santos Leal, atual secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Licínio de Almeida. Boa tarde. Boa tarde. Lourdinha Guimarães. Boa tarde, Lourdinha Guimarães, da Secretaria de Administração da Prefeitura de Malhada de Pedras. Luana Rocha. Luana Rocha, faz parte do setor de tributos aqui da cidade de Malhada de Pedras. Obrigado, Luana. Marcondes Lima. Boa tarde, Marcondes, representando a Embasa, gerente de escritório da Embasa de Caculé. Obrigado, Marcondes. E temos um perfil aqui, Prefeitura de Caculé. Me parece que tem mais de uma pessoa nesse link, né? Quem são as pessoas? William, atual vice-prefeito, e Edgar Filho, secretário de Relações Institucionais. Certo, obrigado, William e Edgar, meu xará. Bom, pessoal, na primeira reunião, vou fazer uma recapitulação aqui. Algumas pessoas acho que não estavam na primeira reunião, né? Então, eu vou projetar novamente aqui e vou fazer uma rápida recapitulação do que nós discutimos. Só um minuto que vou poder acessar o outro computador aqui. Pronto. Estão todos visualizando? Estão visualizando a apresentação? Ok. Bom, então... Ok. Na reunião de quarta-feira, nós discutimos os compromissos e as ações que foram pactuadas para o ciclo anterior, de 2020 a 2021. Ressaltamos que algumas dessas ações têm sido recorrentes e provavelmente deverão constar nesse novo termo de alocação de água. Conversamos um pouco, né, sobre os cenários apresentados para esse ciclo 2021-2022, e nessa apresentação dos cenários, nós praticamente consensuamos que não haveria condições, dada a situação de escassez hídrica do açude Truvisco, que nós não teríamos muita margem de manobra
a não ser repetir os termos da alocação do ciclo anterior, que já foi bastante restritiva em termos de disponibilidade hídrica. Nós conversamos um pouco sobre a nova curva cota área-volume, que passou a ser adotada para as simulações desse ano, e que essa nova curva cota área-volume nos permitiu obter uma disponibilidade hídrica ligeiramente maior do que se nós estivéssemos utilizando a curva do projeto. Nós destacamos também a necessidade de obtermos os dados do açude como Cochico, né, a batimetria que foi realizada, a operação, né, de retirada de água, né, o volume retirado, e também solicitamos que a Embasa nos oferecesse aí as condições de operação, né, em que eles têm praticado aí ao longo desse ciclo que passou. Eles captaram água, parte no Truvisco, parte no Comocochico, e foi sinalizado que para esse ciclo 2021-2022 será praticamente só o Truvisco objeto de captação, uma vez que o Comocochico já se encontra com um nível bastante baixo. Certo? Então, foram basicamente esses os assuntos que a gente conversou. Eu vou colocar aqui agora o slide da simulação que nós fizemos. E aí, hoje, o que nós pretendemos? Eu vou conceder a palavra a vocês, para vocês que se manifestarem novamente, quem quiser falar. E, em seguida, nós vamos discutir um pouco o papel da comissão de acompanhamento e pretendemos também que a gente possa redigir o termo de alocação de água do ciclo 2021-2022 ainda nesta reunião, para que a gente possa sair daqui hoje já com os acordos firmados, com a alocação de água definida e os acordos também firmados, certo? Então, eu vou agora só colocar aqui o slide da simulação que a gente realizou, para a gente recapitular um pouco, que a discussão ela foi praticamente consensual de que não haveria possibilidade de, nesse ciclo 2021-2022, de se realizar qualquer descarga a jusante. E, nesse sentido, então, o cenário que foi simulado e que atende a essa condição de defluência zero seria o cenário 2, que está aqui no canto direito da tela. Com esse cenário 2, seria alocado uma vazão média de 64 litros por segundo, é o mesmo cenário do ano passado, né? Sem defluência jusante, e com esse cenário nós chegaríamos em abril de 2022 com um volume remanescente de 3,43 hectômetros cúbicos, caso não haja recarga no açude, né? Então, a partir de agora, eu vou conceder a palavra a vocês, para quem quiser se manifestar, e aí a gente controla um pouco o tempo aqui, para que a gente ainda possa ter um espaço para fazer a redação do termo de alocação de água. Eu destaco mais uma vez a importância dos dados, de nós recebermos os dados do açude Comocochico e da sua operação, para que a gente possa estabelecer aí, no futuro, um procedimento de operação conjunta dos sistemas, certo? Então, eu vou deixar a palavra agora com vocês, para quem quiser se manifestar. O Jean já está inscrito aqui, por favor, Jean. Boa tarde a todos. Conforme discussões da última reunião, foi informado por Gabriel Romano da condição de um grande número, né, de usuários
em Comocochico. E como a responsabilidade, né, do Comocochico cai de fiscalização para o INEM, articulando um trabalho já para a gente verificar esses usuários. Foi feito um cadastramento no período de abril do ano passado, um cadastramento de quase 90% dos usuários do entorno de Comocochico. Ficou faltando apenas a conclusão. Vai ser feita, então, essa conclusão desse cadastramento e veremos a condição desses usos, se tem possibilidade de comprometer também o abastecimento de algumas comunidades que existe lá, captando água de Comocochico. Era para essa observação, está sendo planejado para esse ano, essa operação de cadastramento e tentativa de regularizar alguns usuários irregulares lá da barragem de Comocochico. Muito bem, Jean. Então, a gente já pode contar com essa ação dentro dos compromissos desse novo termo de alocação de água, certo? Daqui a pouquinho a gente vai fazer a redação aqui conjunta, né? Vamos construir eles a várias mãos, e aí essa ação seria bastante importante aqui. Eu vou passar agora a palavra para o Marcondes. Por favor, Marcondes. Edgar, boa tarde aos demais aí. Eu recebi seu e-mail aqui solicitando as informações complementares e também a nota técnica em relação à nova curva lá de Trovisco, não é isso? Agora eu queria ver contigo o seguinte, a possibilidade de passar a planilha quanto ao volume para que possamos alimentar aí com as informações dos níveis, né? Se possível, se tiver essa construção já. Porque vai ser bastante útil para a gente fazer essa transferência de informação conforme essa nova curva agora. Desculpa, Marcondes, eu não ouvi direito o que você falou. Você pode repetir, por favor? Deixa eu melhorar aqui. Então, o que eu disse foi o seguinte, eu recebi o seu e-mail solicitando as informações referente a Comocochico e também recebi a nota técnica informando a nova curva aí para Trovisco, não é isso? Isso. E aí, só que essa curva é uma nota técnica e se a Ana disponibilizasse para a gente a planilha de cota volume, Excel ou outro formato, para que possamos alimentar com as informações dos níveis e assim ter as informações percentuais de nível, de rebaixamento. Teria essa informação para passar? Tá, seria a planilha essa planilha do Trovisco que gerou a curva, você está dizendo? Isso. Tá, eu tenho a planilha, sim, posso te enviar. Pronto. Em relação ao material solicitado, eu não consegui enviar ainda, porque eu estava com a agenda um pouco lotada essa semana, e a gente não tive tempo para preparar esse material, mas eu acredito que ainda hoje, se possível, eu mando até o fim da tarde, depois da reunião. Tá bom, Marcondes. Obrigado. Ok. Diga. Pois não, quem fala, Gabriel? Ô, Edgar, isso que Jean colocou aí, não é só com a questão ao Comocochico, não, mas a questão também do Trovisco, viu? Porque se de repente fazer uma fiscalização só no Comocochico e não no Trovisco, aí fica pesos e medidas diferentes, certo? Outra coisa que eu ia colocar também, no ano reatrasado, certo? Alguns produtores rurais abriram os buracos no rio por falta d'água. E aí o pessoal do INEM, às vezes, chegou a notificar tudo e queria multar. Na época, vou falar a verdade, eu mesmo meti o pau no INEMA, porque o pessoal usou dessa forma esse recurso para tentar obter água para a sua sobrevivência, certo? Agora, da mesma forma, eu sei que a partir de agora em diante, muitos produtores rurais vão procurar abrir buracos no rio, certo? Espero que buracos em busca de água para a sua sobrevivência, não só da sua família, como também de animais também, certo? Eu acho assim que aí agora que o pessoal do INEM, ou as autoridades, no caso, até da prefeitura também, do meio ambiente de Caculé também, certo? Ser mais sensível com esse povo, porque são povo que já está sofrido pela falta de água, certo? Vai fazer alguns investimentos para poder obter água e depois ser punido 2 vezes, aí fica meio ruim. Então, eu queria colocar isso, certo? Porque daqui a vir um recurso, certo? Às vezes, dos gestores municipais, estadual ou federal, dos gestores públicos de maneira geral,
para socorrer esses produtores, demora. A gente sabe da burocracia que é para conseguir certos recursos. Então, eu só queria colocar isso, que a pessoa fosse mais branda um pouco com o pessoal, com os agricultores familiares, certo? A minha primeira intervenção, só queria colocar com relação a isso. Muito obrigado, Gabriel. Tem mais alguém? Edgar? Pois não? Então, eu quero cumprimentar todos os presentes, os prefeitos, o Fred, o vice-prefeito William e os demais representantes da Prefeitura de Malhada de Pedra, e justificar o seguinte: na reunião passada, no final da reunião, eu deixei uma sugestão que eu gostaria que fosse possível discutir agora. É com relação aos ribeirinhos, tanto da barragem para baixo como da barragem para cima. Porque o argumento de soltar água é para atender os ribeirinhos abaixo. E aí, quando atende o de baixo, o de cima fica sem nada. É um cobertor curto, quando cobre a cabeça, descobre os pés. Então, qual foi a minha sugestão? E aí é importante que está o representante, aí, o prefeito de Licínio, o vice-prefeito de Caculé. A minha sugestão é que os prefeitos apresentassem para os deputados, para eles colocar uma emenda de bancada para esse projeto, que seria de quê? Revitalização do rio e das nascentes e a canalização da água aos ribeirinhos, tanto abaixo da barragem como acima. No município de Licínio de Almeida, várias comunidades, e também de Caculé, já tem água encanada, mas tem algumas que não tem. Então, seria essa sugestão para, inclusive, não justificar essa demanda tão grande de estar dando essa descarga que, às vezes, não é possível, mas, diante da falta de água, às vezes ela se torna justificativa. Então, foi essa sugestão que eu deixei. Eu gostaria de que alguém se manifestasse com relação a isso, inclusive o prefeito Fred e o William, que está presente, se eles entendem essa importância ou se acham que não. Era isso a princípio. Obrigado, José dos Santos. Bom, ele perguntou, se o prefeito Fred quiser responder agora, pode ficar à vontade. Não, na verdade, eu concordo com as opiniões. Eu acho que a gente tem que tentar o uso da água, usar por meio de canalização. Eu acho que o pessoal abaixo da barragem sempre teve o costume de utilizar essa água. Eu acho que eles têm direito também, porque a enxurrada não corre mais, até para eles poderem fazer uma barragem abaixo. Só que a gente sabe que, se abrir a comporta, acaba inviabilizando a parte de cima, questão que onde sai o abastecimento de água para a cidade. Então, acho que realmente a saída, para a gente não penalizar o pessoal de baixo, é a gente conseguir fazer essa canalização e tentar, com vias de deputados, por emenda de bancada, a gente poder tentar esse recurso para poder fazer essa obra, que na última reunião, na verdade, a gente sempre achou isso como uma solução para se manter a barragem fechada enquanto ela consegue pegar um volume maior de água e o pessoal de baixo não ficar desabastecido. Certo. Então, acho que nós poderíamos colocar também, no termo de alocação de água, essa ação, né, de uma articulação envolvendo prefeituras para procurar viabilizar. O José dos Santos falou tanto de revitalização do rio quanto canalização da distribuição de água. Dessas duas ações, eu acredito que a canalização seja, inclusive, mais emergencial ainda, né? Então, assim, se a gente colocar uma articulação da comissão com a prefeitura para procurar viabilizar, via emendas parlamentares, a canalização da água para distribuição para as comunidades ajusantes, certo? A gente pode colocar isso no termo de alocação de água e aí damos um prazo e a comissão se articula com as prefeituras aí, a Ana dá o apoio necessário também
para que a gente possa viabilizar essa questão aí. Certo? A Prefeitura de Caculé está pedindo a palavra. Boa tarde. Só para complementar aí, responder ao questionamento e complementar o que o Fred traz, eu acho que isso é interessante para a região e para o município de Caculé. A gente faz coro junto com o Fred para essa emenda, até pela importância econômica que isso tem para a região e para Caculé também, porque os ribeirinhos, na sua maioria, utilizam essa água para produção e isso gera desenvolvimento para o município, isso contribui muito. O Gabriel Romano, que está aí também, é um defensor dessa bandeira, até porque é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do município, trabalhador rural do município, então faz coro para essa bandeira e nós aqui entendemos a importância que isso tem também, fazemos coro junto com o Fred aí, para que a gente possa buscar em parceria emendas e melhorias que possam contribuir com isso, né, com essa questão da margem do rio e de fato, eu acho que a solução mais viável aí do ponto de vista econômico e também que não desperdice tanta água seria canalizar, né? Porque de outra forma a gente sabe a dificuldade que vai ser, porque a perda é muito grande se você soltar essa água no leito com essas... a gente sabe a dificuldade que é dessa forma. Então, a manifestação seria nesse sentido. Muito obrigado, William. Próximo na fila aqui é o Joaquim Santos. Só queria complementar aqui na fala de Romano e também na fala de Zeracuti, tanto o prefeito quanto o vice William, em relação à canalização. Agora nós precisamos focar ali na fala de Romano, que é a questão de emergência. Uma coisa é a gente pensar numa emenda para daqui a 1 ano, 2 anos, canalizar água. Outra coisa é o que o Romano está trazendo, que é a necessidade de imediato, né? Tendo em vista que o rio hoje se encontra seco. Como é que nós vamos proceder dessa forma? E o Romano fez uma provocação aí, a questão do INEMA, e também é uma responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente aqui de Caculé. Como é que nós vamos proceder nesse processo a curto prazo, né? Ao longo é canalizar, e a curto prazo? Como nós vamos proceder, tendo em vista isso que o vice-prefeito William trouxe, que tem uma boa parte da população de algumas comunidades que cultiva, né, plantadores aí, e utiliza na maior parte dessa água para fazer essa produção. E é a fonte de renda deles, essa produção. Então, nós temos que pensar também a curto prazo, não só a longo prazo. Certo, Joaquim. Na sequência, o Gabriel. Antes aqui, deixa eu a tempo aqui cumprimentar aqui meus amigos aí, o William e Edgar, que está aí na prefeitura aí, certo? A Fred também, prefeito de Licínio de Almeida, que passei batido. Um abraço aí, Quinca e William e Edgar e Fred, viu? Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem outra questão aqui, viu? Que é essa questão aí do volume. Hoje eu gosto de colocar bem claro que hoje eu sou contra a abertura por causa das condições de como está o rio. Como no ano passado eu fui contra o fechamento. No ano passado eu era favorável à abertura. Esse ano, por não ter corrido água nenhuma, né, do entorno do Truvisco até Caculé, certo? E por o pessoal ter aberto muitos poços do Amazonas e até aberto buracos dentro do rio, hoje é totalmente inviável soltar água no rio. Mas, desde que recupere mais o volume durante esse ano, certo? Durante esse ano recupere um volume, saia da área vermelha, entra nessa área amarela aqui de volume de água, certo? Pelo que eu vi aqui, a batimetria vai aumentar um pouco mais o volume de água, na verdade, vai mostrar que vai ter mais água do que tinha no ano passado. Certo? Então, o que é que acontece? Hoje eu sou contra aberturas por esse motivo, por a questão do rio hoje. Mas eu falo e repito que a situação hoje do pessoal ribeirinho hoje é gravíssima porque na outra reunião eu passei para vocês que a maioria eu conheço vários ribeirinhos aí que abriram o poço armazenado no rio que está conseguindo água com 4 metros de fundura dentro do rio, quer dizer, tira um pouco de água, meia hora de água, mete uma bombinha, tira meia hora de água, no outro dia tirar meia hora de água para minar. Então, eu acho que a situação é difícil, que a gente sabe disso. Quinca também é conhecedor, né? Joaquim, que é secretário de Agricultura de Caculé, é conhecedor. Edgar também, que hoje está na prefeitura.
são conhecedores desse pessoal aqui da Capivara, a situação que eles estão passando para poder manter sua produção. O que eu falei aqui há uns 2 anos atrás, 20 e poucos agricultores abriram alguns buracos dentro do rio, e às vezes o INEMA tentou punir esse pessoal. A gente teve que entrar em conversa com o INEMA, tudo, com o próprio Jean, com o Galber, que estava na coordenação na nossa região aqui do INEMA, para poder amenizar um pouco mais a situação com relação a esses produtores, porque eles não estavam fazendo isso por boniteza, e sim por necessidade, certo? E a gente sabe que quando a necessidade chega, a pessoa mata um leão para poder sobreviver. Então, eu acho assim, que a gente tem que se preocupar muito com agora, foi igual o Joaquim colocou aí, certo? Daqui vem uma emenda aí para vir uma adutora, certo? Talvez essa seca até já passou, já chegou o período das águas do ano que vem, certo? Então, daqui até lá tem muito sofrimento ainda para ser encarado, muita dificuldade. Então, a gente tem que ver a situação do Comocoxique e do Truvisco, mas ver a situação não só abaixo, como também acima, como o Zé da CUT falou, certo? Que a gente sabe que tem problemas acima também, eu sou conhecedor do problema que tem acima também para o lado do Truvisco. Então, a gente sabe que o problema do agricultor é de uma maneira geral, aquele que depende da água para sobreviver, depende mesmo, certo? É isso que eu quero colocar para vocês. Muito obrigado, Gabriel. Só um minutinho, acho que o Jean está aqui o Jean estava com a mão levantada aqui. Por favor, Jean. Só para responder ao Mano, a questão da escavação de poços no rio, ela vai ser avaliada pelo técnico que for em campo, a depender da situação, ele avalia se tem um dano ambiental grave ou não. Caso constate que é um dano pequeno e irrelevante ao meio ambiente, não são adotadas nenhuma medida mais drástica, nenhuma medida administrativa, nesse caso. Como, de fato, naquela operação que teve, foi uma advertência, não foi nenhuma multa. Então, não podemos dizer que foi adotada nenhuma medida mais dura, no caso. Com relação ao que foi pedido por Romano em relação ao reservatório de Truvisco, a questão de cadastramento e fiscalização nele já dependeria de uma parceria com a ANA por se tratar de um reservatório. Isso aí também pode ser discutido com a ANA para ver a viabilidade desse trabalho também, de verificar de captações irregulares, que em etapas anteriores a gente identificou algumas áreas fazendo uso dessa água para capim e para banana. Mas, por ser de jurisdição federal, a gente não adotou nenhuma medida administrativa. Aí fica para a gente questão ser debatida se vai ser feito ou não algum trabalho em parceria com a ANA. Certo. Eu acredito que a gente pode colocar no nosso termo de alocação de água a ação Comocoxico e Truvisco em parceria, e aí depois eu vejo aqui com o Ilde, com o nosso superintendente, a questão dessa articulação aqui dentro da ANA com a superintendência de fiscalização, mas já posso, sim, no curto prazo, a questão da pandemia está pegando, né? Está crítica. Eu acho que não sei nem se a ANA tem feito campanhas de campo. Eu sei que lá na fiscalização um monte de gente já pegou. E aí, mas a gente vê mais para frente como é que poderia articular isso. Só um minuto. É um minuto que aqui na minha rua passam uns caminhões de vez em quando, aí fica ruim de falar. Então, assim, eu vou conversar internamente aqui na ANA, mas a gente pode colocar no termo de alocação a necessidade dessas ações, e aí depois a gente vê aqui conforme o andar da pandemia aí, espero que todos estejamos vacinados muito em breve, mas para a gente fazer essa ação conjunta. Mais alguém precisando? Acho que tinha alguém que tinha o microfone fechado, Santos. Está fechado o microfone. Edgar?
Pronto, agora sim. Então, é o seguinte, eu volto a lembrar da reunião do ano passado. No ano passado, a gente viu essas questões emergenciais e as questões mais de médio e longo prazo. Como era um ano de eleição, foi ponderado isso. Ia cuidar das questões emergenciais e as questões estruturantes ia ficar para o próximo ano, que agora está no momento certo. Então, esse ano é mais do que natural, porque tem que cuidar também das emergenciais, que não é diferente tanto do ano passado. Então, com relação a esse questionamento, tanto de Romano como de Joaquim, o que eu vejo é o seguinte: eu acho que a gente precisa sair daqui com esse compromisso de elaborar um projeto mínimo de ação para a barragem do Truvisco. Tem as emergenciais de médio e de longo prazo. E aí vai se dar um projeto, porque essas questões emergenciais tem que ser o caminhão-pipa, o poço artesiano, que nem sempre todos têm vazão, outros têm vazão, mas a água não é potável, mas são alternativas. Então, eu vejo isso. Acho que, saindo daqui com esse compromisso de um projeto para a barragem do Truvisco, esse projeto ele tem abrangência geral, abrangência emergencial, abrangência de médio prazo e abrangência de longo prazo. E aí você tem que ir trabalhando de acordo à realidade. Porque o ano passado a gente entende que teve, além da pandemia, foi um ano eleitoral, muitos prefeitos não tinham mais condições de ser reeleito, independente de votação ou não, inclusive de Caculé. E aí a gente deixou para esse ano para discutir essa questão mais estruturante. Mas eu acredito que ela precisa trabalhar junto. A questão emergencial, mas a questão de médio e longo prazo, porque senão a gente cuida da emergencial e esquece da outra. Quando vem outra estiagem, a gente está na mesma situação. Então, para mim, o que deve trabalhar agora é isso. É esse compromisso, juntar todos esses parceiros, o município, o Estado, através do INEMA e da Embasa, a ANA, para trabalhar esse projeto que ele se dá de curto, médio e longo prazo. E aí as ações vão se dando dentro dessa lógica, e as demandas também. Era essa a minha sugestão. Muito bem. Obrigado, Zé dos Santos. Mais alguém precisando falar? Bom, pessoal, acho que então nós temos aí alguns consensos aí, né, de ações que a gente precisa colocar no papel. Eu acho que a gente poderia fazer o seguinte, em relação ao cenário a ser alocado, existe alguma objeção? Eu acredito que não, né? Em relação, todo mundo já está ciente da situação, então acredito que eu só preciso que vocês se manifestem concordando com a alocação do cenário 2, e a partir daí nós passamos para a elaboração do termo de alocação de água. Certo? Uma vez que nós não temos muitas opções aí de margem de manobra, dada a situação de escassez, né? Então, assim, cenário 2 é praticamente o único que nós temos, uma vez que essa opção por pulsos aqui, ela não, no momento, ela não se viabiliza, e, inclusive, não vi ninguém de vocês defendendo essa opção, muito pelo contrário, todas as pessoas que se manifestaram concordaram com o cenário 2, então me parece que há um consenso em torno desse cenário 2, que seria o cenário a ser alocado, correto? O cenário 2, para quem ainda não está situado, é a mesma condição de uso do ano anterior. Edgar, eu não sei se é só na minha projeção, mas você está apresentando aí na tela o cenário 1. Você poderia colocar o cenário 2 na tela para não sobrar margem de dúvida aí em relação a ele?
Deixa eu colocar aqui, ó. Tá aqui, o cenário 2 é essa curva branca aqui. Hoje nós estamos com 8,32, e aí não haveria descarga jusante nem por pulso. O cenário 1, que é essa a descarga por pulso, o açude já começa a baixar ainda mais, entendeu? E nós vamos, no cenário 2, nós vamos acompanhando a nossa curva guia aqui, que é a nossa referência, para chegar em abril do ano que vem, caso não haja recarga, com um volume de 3,43, certo? Esse cenário ele prevê a garantia do abastecimento público, Licínio de Almeida e Caculé. Aqui o abastecimento público do Rio do Antônio e Guajeru fica garantido 23 litros por segundo. Os usos no entorno do Truvisco, com 25%, que é o limite do estado hidrológico vermelho. Então, teríamos 1 litro por segundo, são pequenas irrigações apenas, e não haveria a descarga a jusante, nem por pulso, nem de forma alguma, seria zero. Então, isso nos dá uma vazão média de 64 litros por segundo. É exatamente o praticado no último ano. Ok. Como o Carlos já disse na reunião anterior, nós precisamos verificar esses litros por segundo em relação à Embasa, né? Esse ano teve um pequeno aumento, um ajuste tem que ser feito aí. Certo. Aí, assim que vocês tiverem essa informação, vocês nos contatam, ou contatam a comissão, né? E a gente pode verificar a possibilidade de um aditivo ao termo de alocação, certo? Ok. Isso está previsto, no próprio termo está prevista a possibilidade de uma eventual alteração, que não comprometa os usos, né, os demais usos, e que não infrinjam as regras do marco regulatório. Portanto, pessoal, consenso, então, cenário 2, e aí eu vou projetar agora aqui na tela algumas ações, né, que são necessárias, que eu já falei, já conversamos sobre elas, né? A questão da comissão, o funcionamento da comissão, que é importante, e as regras da operação do Comuco Chico, que serão enviadas o quanto antes. Em relação à própria comissão de acompanhamento da alocação, nós temos, só para ressaltar aqui, quatro atribuições importantes, que seriam gerenciar a operação da defluência, nesse caso, nesse ciclo não haveria defluência, né? Receber e avaliar e difundir os boletins de acompanhamento da alocação, acompanhar e cobrar o cumprimento dos compromissos, e aí entra a importância aí dessa articulação com as prefeituras e em busca dessa solução para canalizar a água, para distribuir a jusante, e propor a coordenação de marcos regulatórios e alocação de água, os ajustes na alocação a partir do final da estiagem. Então, essas seriam as principais atribuições aí da comissão, certo? Agora eu vou projetar aqui na tela o próprio termo de alocação de água, que a gente vai redigindo, vamos lendo, eu já deixei uma prévia dele salva aqui, eu vou lendo com vocês, e aí a gente vai fazendo as alterações que forem necessárias, certo? Então, o termo de alocação de água 2021-2022 do Sistema Hídrico Reservatório Truvisco. O objetivo é a alocação de água do Sistema Hídrico Truvisco. A vigência do termo de alocação é de junho de 2021 a maio de 2022. A data e o local das reuniões são reunião realizada em 19 e 21 de maio de 2021, por teleconferência, conforme uma metodologia definida na nota técnica número 11 de 2020 da Comar. Os participantes, conforme gravações das reuniões em áudio e vídeo,
disponíveis no site da ANA, né? Na seção especificamente sobre regras especiais de uso da água. A pauta das reuniões, né? Foi a alocação de água 2020-2021, uma avaliação dos resultados e dos compromissos, a alocação de água do ciclo 2021-2022. Nós conversamos sobre os cenários de tomada de decisão, nós conversamos também sobre as ações para efetivar a alocação, o papel da comissão de acompanhamento, e agora estamos redigindo o termo de alocação de água. Item 1 do nosso termo de alocação de água, ele trata da situação regulatória e hidrológica. Os usos sujeitos à resolução ANA-INEMA número 590, de 3 de abril de 2017, que é o marco regulatório do sistema, certo? A cota e o volume do reservatório Truvisco, no dia 30 de abril, era 614,44 metros e um volume armazenado de 8,32 hectômetros cúbicos. Nessas condições, o açude se encontra no estado hidrológico vermelho, que caracteriza a situação de escassez hídrica, conforme a tabela que consta do marco regulatório e estabelece os limites de uso para cada finalidade, certo? Então, dentro desses limites, nós fizemos as alocações de água. A alocação de água para esse próximo ciclo. Item 2 do termo de alocação de água. Durante o período de vigência deste termo, os usos de recursos hídricos neste sistema hídrico ficam limitados ao expresso na tabela 2. E aí, aqui estão exatamente os mesmos usos, como nós simulamos as mesmas condições do ano passado. Eu não alterei nada aqui, permanecem as condições vigentes, com essa ressalva, né, de que assim que for necessário uma alteração ali das vazões para atender o abastecimento público, a gente faz um aditivo dentro dos limites da regra do marco regulatório. As vazões médias referem-se ao volume alocado no período de estiagem e no período da alocação, podendo ser ajustadas mensalmente para atender a sazonalidade dos usos ou a especificidade dos usos. Portanto, pode haver meses com volumes maiores do que isso, do que os que estão aqui na tabela, desde que compensados por meses com volumes abaixo. As alterações dos valores alocados poderão ser realizadas somente após o período de estiagem, desde que aprovadas em reuniões da Comissão de Acompanhamento da Alocação, previamente articulada com a ANA. O item 3 são os nossos encaminhamentos para a efetivação da alocação de água. Alguns deles já são recorrentes e alguns outros nós podemos acrescentar agora. Né? O primeiro deles, em relação ao monitoramento do açude, cotas do reservatório Truvisco. O responsável é a ANA e o monitoramento é diário. Volumes captados individualmente para abastecimento público de Licínio de Almeida, Caculé, Rio do Antônio e Guajeru, a Embasa nos envia mensalmente naquela planilha e essa permanece. Os volumes captados para abastecimentos das comunidades rurais de Caculé e os volumes captados para abastecimento das comunidades rurais de Licínio são de responsabilidade das respectivas prefeituras. E o prazo para envio também é mensal. E esse é uma das questões, né, que não vinham sendo cumpridas no termo de alocação anterior. Então, eu peço que nós vamos manter aqui e eu peço que as prefeituras façam o possível para que nos informem desses volumes captados. As vazões de fluidas a jusante, é papel da ANA, nesse caso não haverá, por enquanto. Em relação à instrumentação, eu acho que esse item 2 aqui, inclusive, nós talvez nem haja nenhum ponto aqui a ser incluído nesse ciclo 2021-2022, uma vez que a conclusão da adutora, né,
Trovisco Comocô Chico, ela foi concluída. Me corrijam, por favor, se eu estiver errado. E a conclusão do cadastro de usuários do açude Comocô Chico. Esse aqui nós vamos reforçar, certo? Então, no item 2, instrumentação, eu acho que eu vou até tirar aqui, tá? Porque a adutora foi concluída. E aí nós vamos deixar só aqui o item 3. Não, o 3 vai virar 2. E aqui vira 2.1. Se alguém quiser me interromper, pode me interromper, viu, pessoal? Então, aqui, conforme a gente combinou lá no início da reunião com o Jean, seria conclusão do cadastro e regularização, né? Cadastro e regularização de usuários do açude Comocô Chico e também do Trovisco, que foi solicitado aí. Confere? No caso do INEMA seria o Comocô Chico, já que o Trovisco é federal, né? A menos, aí poderia ser colocada a parceria INEMA, ANA, caso seja feita em parceria. O INEMA também pode participar da parceria no cadastro. Isso, eu colocaria aqui INEMA e ANA junto, para não ter que acrescentar uma outra linha. Colocar aqui INEMA, ANA e dos açudes. Acho que é melhor manter separado. Porque depois, na hora da gente relatar a atividade concluída ou execução, fica mais fácil. Porque se um andar e o outro não, a gente tem isso dissociado, certo? Só copiar aqui. Isso, fica melhor mesmo separado. Aqui eu vou colocar verificação de cadastro, né? No caso, porque a Ana já tem um cadastro. Vamos do açude Trovisco. E aqui é a Ana. 2021. E aqui também INEMA 2021. Ok, 2021, isso. Se quiserem especificar algum mês. Por conta da pandemia, a flexibilidade do ano todo é melhor para a gente adaptar de acordo com o momento da pandemia. Muito bem. Isso aqui eu vou ter que juntar uma tabela. Depois eu vou ajustar as tabelas aqui, tá, pessoal? Porque aqui também ficou outras ações, ó. Item 3, outras ações. Na verdade, aí tem 2. Não, aqui tem 2, eu vou colocar cadastramento, então. Cadastro e regularização. De usuários. Aí pronto, 3, outras ações. Consolidação das informações do açude Comocô Chico. Esse eu vou manter, certo? Até a gente receber a Embasa que já nos envia na próxima semana. Então, eu poderia colocar aqui até, sei lá, agosto de 2021. Julho. Mas, quanto antes, melhor, pessoal. O plano para atendimento emergencial às comunidades e produtores. Tem uma coisa aqui que é a articulação, né? Vamos colocar aqui. Inserir aqui. Que seria o 3.3. Que é essa articulação. Por favor, se quiserem corrigir a redação, articulação
para obtenção de recursos via emendas para canalização, certo? Da distribuição de água a usuários ajusante do açude Truvisco. Pode ser essa redação? E a revitalização do rio também. E revitalização isso do rio. Aí, responsável. Aqui eu vou colocar a própria comissão, né? Vamos colocar as prefeituras. E a Ana também. Se a gente puder apoiar, a gente apoia. E o prazo, vou botar 2021, tá? Que é para esse ano. Para a gente ter alguma resposta quanto a isso. Além disso, nós temos aqui, que seria o 3.4, plano para atendimento emergencial às comunidades e produtores rurais desatendidos pela defluência dos reservatórios. Essa é uma ação que ficou já do termo anterior. Será que foi concluída? Tem aqui na apresentação. Não, né? Não, hein, Jean? Hein, Edgar? Aí não, viu? Um dos pontos reclamados por mim ontem quarta-feira foi esse, viu? Certo, então vamos manter aqui e cobrar, né? O plano para enfrentar o 3.5 seria o plano de enfrentamento da escassez hídrica para o sistema Truvisco como Cochico, que é a comissão e a Ana. Esse aqui também ficou do ano passado, né? E temos aqui a questão do requerimento de outorga para os sistemas de abastecimento rural, tanto de Caculé quanto de Licínio. Também é pendência do ano passado. Eu vou manter essas ações aqui, que entendemos que ela seja fundamental. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu anotei e que não esteja aqui ainda. Eu acho que... Então, Edgar, Oi, se alguém quiser... Porque no ano passado foi feito muito pouco. Foi só realmente a parte emergencial, mas e com muita dificuldade. Como foi, eu falei, além da pandemia, foi um ano eleitoral, então foi muito complicado. Então, por isso que a gente sugeriu que a gente trabalhasse essa parte emergencial no ano passado e essa parte estruturante para esse ano. Mas no ano passado, também, depois daquela reunião, não houve mais outra reunião. Porque eu acredito que também, como sugestão, a gente precisa estar reunindo não só para discutir os problemas, mas discutir também as soluções. Porque as reuniões têm sido simplesmente para discutir os problemas. Quando tem um problema, reúne, e aí passa. Quando aparece outro problema, reúne de novo. Mas as reuniões para propor soluções não têm acontecido. Não é de agora. Desde quando construiu a barragem, que eu participo dessa comissão, e tem sido sempre assim. Eu acredito que um dos pontos que precisa ter aí é as reuniões que a gente pode ver aí, de colocar de 60 em 60 dias, entendeu? E
reunião ordinária. E extraordinária quando houver necessidade. Porque, normalmente, quando acontecem as reuniões, é quando a coisa já está no limite já. E resolve aquele problema, minimiza aquele problema, e aí passa e a gente não reúne de novo para ver o seguinte, o que nós precisamos fazer para não acontecer o que aconteceu, para chegar àquele ponto. Então, é isso que eu acho que é uma sugestão que eu estou deixando aí. Para a gente marcar a reunião ordinariamente, ou de 60, 60 dias, 90 dias, para estar discutindo essas questões de soluções, entendeu? E as extraordinárias, quando houver necessidade que tiver um problema, aí tem que reunir mesmo. Mas a reunião ordinária é para propor soluções, ver o que andou, por que não andou, essa proposta que está saindo agora. Então, eu acredito que é interessante isso. Exatamente. Eu inseri aqui, não sei se vocês puderam observar, eu inseri um item 3.8, reuniões periódicas de acompanhamento da alocação de água promovidas pela comissão a cada 90 dias, ou pode ser a cada 120 também, fica a critério de vocês, porque tem uma previsão aqui também que a comissão ela pode se reunir quando o coordenador convocar ou quando a maioria dos membros solicitar. Então, assim, fica previsto essa aqui a cada 90 dias, mas vocês sabem que a comissão ela tem vida própria, né? Se vocês resolverem se reunir mensalmente ou a cada 2 meses, basta que a maioria dos membros se mobilize e convoque a reunião. Certo? Então, a princípio, fica 90 dias ordinária. Extraordinária quando houver necessidade. Edgar, e os demais, eu concordo com a fala de Zé aí, no sentido de que a gente coloca essas ações aí para serem feitas, mas a gente não consegue estratificar isso aí, não consegue transformar isso em um plano de ação, não consegue fazer um diagnóstico para realmente identificar quem precisa, quanto precisa para fazer isso, qual a metodologia que eu vou usar para resolver esse problema, e aí reunir para realmente fazer esse plano de ação rodar. E eu vejo que a gente coloca isso em muitos relatórios, que tem que ser feito, mas depois não tem um segundo momento que a gente vai discutir como vai ser feito, quanto vai ser gasto, como deve ser feito. Então, deve ter isso para a gente conseguir rodar essas ações e colocar realmente elas em prática, porque senão, no ano que vem, a gente vai estar colocando as mesmas ações aí, e a gente nunca vai conseguir sair desse ciclo aí de só colocar ação e não conseguir cumpri-las, né? Acredito que tem que partir desse segundo momento, a parte executiva aí, de a gente colocar o plano de ação para rodar, para cumprir essas ações que estão determinadas aí nesse. É verdade. Eu vejo assim, essa questão tem uma coisa que é de curtíssimo prazo, que por exemplo, essa articulação para conseguir emenda tem que começar imediatamente. Então, assim, essa comissão tem no mínimo, assim, a cada 90 dias, esse assunto ele tem que estar rodando sempre, porque senão é uma coisa que, se você falar com o deputado, depois não desaparecer, o deputado já arrumou outra coisa para fazer. E tem outras atividades que são rotineiras aqui, que a gente faz sempre, e tem algumas que realmente, assim, essa questão do cadastramento e tal, essas aí a gente vai informando a comissão na medida que elas forem sendo executadas. Mas acho que o papel principal da comissão nesse ciclo agora é viabilizar essa questão dessas emendas para tentar distribuir essa água canalizada. Edgar, levantei a mão aqui. Deixa eu te falar. Isso que Zé colocou aí do ano passado, né, que o pessoal cuidou muito da área emergencial, só se cuidou em Vicente de Almeida, porque aqui em Caculé não foi colocado no feito, não, viu? Caculé aqui, para te falar a verdade, a gente ficou a Deus dará. Foi aquilo que eu falei, o pessoal ficou dependendo muito, quem tinha condições de comprar carro-pipa d'água, quem não teve que ficar mendigando atrás da prefeitura para poder arrumar um caminhão-pipa d'água também. Então, ficou muito a desejar do ano passado, aquela decisão que ficou do ano passado. A outra questão que eu falo para Marcondes é o seguinte, assim, a gente pode sentir dificuldade em primeiro momento, né, na coordenação dessas decisões que a gente tem que tomar, certo? Só que,
quando tem boa vontade, eu falo assim, quando tem boa vontade, e a gente, isso quiser, colocou aí também, a gente passar a reunião e começar a discutir o assunto de 60 dias ou de 3 meses, certo? O assunto vai estar vivo, certo? O que aconteceu no ano passado foi que a gente falou que ia sentar para conversar e, por causa, às vezes, de ser um ano, talvez, aí agora eu falo político, a gente não sentou porque estava vendo muito se preocupado com o seu município, né, com a política municipal. Só que eu estou falando assim, que é um ano de a gente sentar, daqui a 60 dias ou daqui a 90 dias, a gente sentar e discutir, cobrar as ações. Aí agora a gente tem que cobrar as ações da Embasa, do próprio INEMA, da Prefeitura de Caculé, da Prefeitura de Cindy Almeida, das prefeituras também abaixo também de Rio do Antônio e Guajeru, porque eles têm também responsabilidade também, como a de Maiada de Pedra, porque são todos, faz parte do Rio do Antônio também, né? Então, o que eu estou falando é a gente tem que sentar e conversar, porque se não sentar e conversar e se não tiver boa vontade, não vai não. A gente só vai estar conversando de novo daqui a um ano de novo, nesse mesmo período. Exatamente. É isso, Romulo. O coordenador da comissão ele tem um papel fundamental nessa articulação, tanto dentro da comissão quanto da comissão para fora, né? Nesse caso aí, Romano, nesse assunto, realmente, por exemplo, se a gente não conseguir colocar isso no papel, ele vai ficar rodando aí no ar solto. Então, a gente, por exemplo, você vai defender aí a questão dos ribeirinhos que estão sem água, e precisa canalizar essa água. Mas não é só dizer que a gente precisa canalizar essa água para eles, é dizer, fazer um diagnóstico, verificar quantas famílias que precisam, qual o custo disso, quem vai ficar responsável por essa ação, como vai ser a articulação para conseguir esse recurso. Enfim, é uma série de questões que, se a gente não for amarrando, isso não vai ser feito. A gente não colocar num papel e definir os prazos, definir quem é que vai executar, definir o custo. Não tem nem como a gente cobrar de alguém para fazer uma ação dessa se a gente não tiver um diagnóstico feito inicialmente. O diagnóstico macro é saber que estão precisando. Agora a gente precisa destrinchar isso. Diagnosticar quem está precisando, quanto vai gastar, qual é a distância, enfim, fazer um projeto básico para a gente conseguir recursos. Sem isso, a gente ficar só falando aqui ao vento, nunca que vai acontecer a concretização dessas ações, mas que depende de mais detalhe. Exatamente. É importante chegar, quando for para articular para fora da comissão, já tem que chegar com os números, são tantas famílias e vai ser desse jeito aqui a canalização, enfim, já tem que ter pelo menos uma primeira aproximação aí de custo, de valores, né? Importantes as reuniões periódicas aí, são importantes para isso, viu, pessoal? Para afinar o movimento, todo mundo na mesma direção. Alguém mais com a palavra? Vou continuando aqui Então, inserir aqui a questão dessas reuniões para ficar registrado a importância, né? O item 3.1, as informações apresentadas nas tabelas 3 e 4, que são essas tabelas aqui, na verdade vão virar talvez uma tabela só, depois para ajustar aqui, mas em termos de redação é isso. As informações cujos prazos não estão nelas definidos devem ser encaminhadas mensalmente à ANA até o dia 5 do mês subsequente. Isso é basicamente a questão de monitoramento. A ANA divulgará mensalmente, até o 10º dia útil do mês subsequente, o boletim de acompanhamento desse termo de alocação, além de disponibilizá-lo no endereço eletrônico, que talvez você já conheça, que é a página da ANA, dedicada às regras especiais de uso da água. O item 4, importantíssimo agora, a comissão de acompanhamento da alocação de água, certo? Fica instituída a comissão de acompanhamento da alocação, cujos membros estão relacionados na tabela 5, com as seguintes atribuições: receber, avaliar e difundir os boletins, acompanhar e cobrar o cumprimento dos compromissos para efetivação da alocação e propor a Comar os ajustes na alocação a partir do final da estiagem. Caberá ao coordenador da comissão a sua convocação ou a maioria dos seus membros. E aí nós temos aqui 3, 4, 5, 6, 7 pessoas
que compõem a comissão. A minha pergunta é, vão permanecer, eu acho que as da prefeitura, se vão permanecer as mesmas pessoas, se alguém deseja ser substituído, ou então se, eventualmente, pode ter um acréscimo aqui de alguém, de algum setor que não esteja representado, podemos também adicionar algum novo membro aqui. E aí agora a decisão é com vocês. Vocês podem debater aí se permanecem as mesmas pessoas, ou se vão substituir alguém, ou acrescentar alguém de algum setor que não esteja representado aqui. Edgar, aqui em Caculé, nós convidamos até para participar dessa reunião hoje o presidente da Câmara, certo? Seria interessante também que aqui em Caculé fosse incluído, né, o presidente da Câmara também. Eu acho que nessa comissão aqui também, eu acho que seria interessante que entrasse alguém também da COTRAF, também da Cooperativa de Técnico também, que é a COTRAF, certo? Edgarzinho pode ter respondido alguma coisa sobre esse assunto que ele está aí presente, certo? Mas seria interessante que, pelo menos, eu acredito que essas duas entidades, certo? Não só a Câmara de Vereadores, porque já tem cadeira também já na comissão, não sei por que motivo ele não está participando. E também aí agora eu indicaria que entrasse a COTRAF também aí, porque isso é uma cooperativa de técnicos também agrícola também, certo? Certo, então estou dizendo observação aí. Desculpa, Jean. Pode falar. Edgar. Nesse caso aí, o senhor Léo Fernandes, da Prefeitura Municipal, ele não participa mais da sugestão. Eu acredito que ele não tem interesse mais de participar. Então pode ser suprimido da lista. Esse aqui, né? Isso. Entraria o Joaquim no local, viu? Joaquim, secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Caculé, que é o novo secretário, certo? Certo. Então, substituir o Léo pelo Joaquim. Isso. Então, Joaquim... Pode falar o nome aí, Joaquim, por favor, completo? Silva. Oi? Joaquim? Joaquim Santos da Silva. Joaquim Silva. Prefeitura... Santos da Silva, isso. Prefeitura Municipal de Caculé. Qual o e-mail, Joaquim? Joaquim SDS. Joaquim SDS 26 @gmail.com. E o telefone, Joaquim? 98124 9814. 9814. Tá. Aí... Edgar. Também incluir o presidente da Câmara de Vereadores de Licínio de Almeida também. Juarez Nunes Cerqueira. Tá, então vou colocar mais duas pessoas, que é o representante do COTRAF e Câmara dos Vereadores. E de Licínio de Almeida. Qual o nome? Juarez Nunes Cerqueira. Juarez Nunes. Tem um e-mail? Não, tem o telefone, e-mail não tem não. 991 Só um minuto. 91 04 60. Então, tá faltando um 9 aqui. 991 61 04 60. 99 61 04 60, tá certo. Edgar.
Pois não, e o representante do COTRAP, precisa do nome. Aí o Joaquim, o próprio Edgar, que está na prefeitura, poderia indicar alguém, porque eles têm mais... Pode ser aqui, Romano. Obrigado aí primeiro pela indicação aí, agradecer a você. Pode colocar Edson Santos Coutinho Júnior. O e-mail é o cotrafbahia @hotmail.com. E o telefone é 77 Telefone 77 98105 8325. 98105 8325. Tá. Gazinho, seria interessante se você passasse os dados de Giovanão também aí para ele, também da presidente da Câmara. Pronto, colocar o presidente da Câmara de Caculé. Boa tarde a todos. Boa tarde, desculpa a intromissão. Giovanni aqui, presidente da Câmara de Vereadores de Caculé. O colega Romano aí disse que eu não estava acompanhando, já estou aqui desde 2h40 da tarde, estou acompanhando sim. Para mim, desculpa, Giovanni, eu não tinha visto, não. Viu? Já estou acompanhando sim. É interessante ter, muito embora na pauta da reunião aí tinha alguns convidados, eu vi aí Câmara e Prefeitura de um cada lugar, a Câmara de Caculé foi deixada de fora, não sei porquê, mas incluo a Câmara também aí acabou de apagar aqui a tela, só um minuto, na tabela aí da comissão, viu? Pode colocar meu nome mesmo, que eu passo para os demais colegas da Câmara e deixar o meu e-mail, e na próxima segunda-feira haverá reunião, eu já passo para alguns representantes. Acho o tema pertinente, eu acho que todos, mas vejo um ou dois para poder acompanhar. Giovanni Carlos Teixeira Costa. Só um minuto. Pode repetir? Giovanni Carlos Teixeira Costa, Giovanni com J. O e-mail? Giovanni Costa 65 @gmail.com. E o telefone? 77 9 8113 4804. 98113 4804. Exatamente. Certo, obrigado, Giovanni. E só para constar, que eu ontem fui notificado dessa reunião pelo gerente da Embasa, Marcondes, aqui da região, e hoje eu já estava em Guanabi, cheguei atrasado, por isso que entrei atrasado. Fui convidado pelo secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Joaquim, viu? Obrigado, Quinca, pelo convite, obrigado, Marcondes, pelo cuidado e o zelo, viu? Estou aqui, continuo escutando tudo. Certo, importante. Giovanni, Edgar, e só conversar com passar para o Giovanni aqui. Ô, Giovanni, eu acredito que o motivo de a Câmara não tá nessa relação aqui foi porque no ano passado foi convidado o presidente da Câmara e ele não participou, certo? Então, às vezes, a pessoa não participou e alguém não ficou atento de dar os dados dele, né, do presidente da Câmara, no caso. Então, entendi. Mas assim que a gente foi notificado, a gente está aqui comparecendo, estou representando os demais colegas e a Câmara Municipal, Poder Legislativo cacuaense, e teremos nossa parcela de contribuição e responsabilidade. Viu? Agora, nova gestão, nova cara, nova roupagem. Obrigado. Importante essa representação das duas câmaras aí, porque nós estamos falando aqui de articulação com deputados, né? Então, acho que essas duas representações novas ali na comissão vão fazer um importante papel nesse
nesse processo aí de articulação para viabilizar essas emendas. Tem na inscrição aqui, tá o Jean, está precisando falar. Por favor, Jean. É só a atualização do telefone, eu mandei no chat aí o telefone novo, para atualização, que esse eu já modifiquei. Pode falar aqui que eu já coloco aqui. 99... Edgar. Só um minuto. Pode falar, Jean, o número? Vou pegar aqui no chat. Opa! Ah, estava com o áudio desligado. É 981 16 17 18. Aí. 981 16 17 18. 981 16 17 18. Beleza. Edgar, Pois não. acho que era interessante deixar alguém para entrar em contato com a Prefeitura de Rio do Antônio e de Guajeru e também com as câmaras também desses municípios. Porque acho que tem uma comissão grande que tem uma representação maior, mas tem essa comissão mais enxuta, que é a que vai propor esse plano que Marcondes falou, que é uma questão que tem que uma ação mais imediata agora. Tem a comissão que discute a questão mais ampla e tem essa comissão mais enxuta agora que tem que ter representação em cada município desse. E como não tem presença nem da Prefeitura de Rio do Antônio, nem de Guajeru, e nem do Poder Legislativo, eu acho que era interessante deixar aí a vaga para eles, e aí alguém fazer o contato, quem tem mais aproximação com o pessoal lá, o prefeito e a Câmara, para falar da importância, porque essa reunião, para fazer essa articulação, ela precisa ser rápida, ela não vai ser dentro das reuniões ordinárias. Entendeu? É um grupo menor, mas precisa estar participando imediatamente. E aí precisa ter um representante desses municípios, né, que é Guajeru e Rio do Antônio, que também está sendo abastecido por esse açude. Certo. Eu vou deixar aqui uma questão, vamos, para evitar assim que deixar vagas em aberto, vamos deixar a comissão aqui do jeito que está, e aí, na medida que essas novas representações forem contactadas e manifestarem o interesse, aí a comissão entra em contato com a gente, solicita a inclusão, porque senão eu vou ficar aqui inchando aqui a comissão sem ter certeza de quem é a pessoa, se realmente vai haver um interesse, qual o papel dela na comissão. Então, aqui nós já estamos com as indicações aqui, as pessoas estão na reunião aqui e pediram para serem incluídas. Então, aí a gente fecha com esse pessoal aqui. Se por acaso houver a necessidade de incluir aqui mais alguém, de representação das prefeituras, para fazer esse papel de articulação aí com as câmaras, com os deputados, aí vocês entram em contato com a gente e a gente analisa. Pode ser? Beleza. Então, pessoal, tem mais alguém precisando falar? Não tem ninguém inscrito. Eu vou finalizar a leitura aqui. Este termo de alocação de água registra os encaminhamentos da reunião de alocação, tendo sido lavrado pelo representante da ANA, que no caso sou eu, e será encaminhado aos órgãos reguladores do uso dos recursos hídricos, aos presentes a todas as reuniões de alocação já realizadas, aos membros do CBH Rio das Contas e aos demais membros da Comissão de Acompanhamento da Alocação. Quem assina esse termo de alocação é o Wilde, que vocês todos já conhecem, e quem subscreve também é o Patrick, que é o superintendente de regulação, certo? Isso estando todos acordados, pessoal, eu agradeço a presença de todos, pelo tempo, pela paciência. Desejo aí que todos estejam vacinados o quanto antes e que a gente possa, em breve, fazer essas reuniões presencialmente, que elas ficam mais vivas, né? E então eu desejo aí eu vou encerrar a reunião, tá? Eu vou finalizar, inclusive, a gravação aqui. A partir de agora eu vou parar a gravação
Agradeço a presença de todos e espero vê-los em breve aí. E essa medida que a gente for formalizando aqui o termo de alocação dentro aqui da documentação da ANA, vocês vão receber esse material, tá? Muito obrigado. Boa tarde.